Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós hoje e sempre. Vamos ao estudo da nossa lição diária, hoje, terça-feira, dia 19 de setembro, vamos estudar a nossa lição. Ontem, na segunda-feira, a última questão da nossa lição foi quando Jesus Cristo perguntou ali aos líderes judeus que o cercaram enquanto ele caminhava ali no templo, próximo ao pórtico de Salomão. E aí, Cristo perguntou para eles assim: por qual das obras que eu fiz vocês querem me apedrejar? Olha, que pergunta, não é? Vamos dar então prosseguimento a essa conversa, né? Na quinta pergunta diz: Jesus já havia explicado inúmeras vezes que ele não era Deus, mas que dependia totalmente do Pai. Os judeus entenderam isso? Vamos ver. João 10, verso 33 diz assim: responderam-lhe os judeus: não é por nenhuma obra boa que vamos apedrejar-te, mas por blasfêmia. E porque, sendo tu homem, te fazes Deus? Olha, amados, Jesus quando disse no versículo anterior, no versículo 30, né? Numa conversa há segundos atrás, Cristo tinha dito: eu e o Pai somos um. Quando Jesus disse eu e o Pai somos um, ele estava se fazendo Deus? Ele estava falando de igualdade? Ou ele estava falando de unidade espiritual? Ele vai explicar no capítulo 17, como nós já comentamos aqui, que ele está falando de unidade espiritual e que eles também poderiam ser um com Deus. E não é obrigado eles serem Deus para ser um com Deus, né? Falando de unidade espiritual, está no mesmo Espírito. É disso que Cristo está falando. E eles insistem em dizer que Cristo se fazia igual a Deus, porque Cristo tinha dito que era filho de Deus. Ora, ser filho de Deus é ser igual a Deus? Se for assim, nós, seres humanos, todos nós também somos deuses. Porque o apóstolo Paulo diz, lá em Gálatas, são tantos versos, eu vou citar um verso só. Gálatas 3, 26, diz que todos nós somos filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Então, já imaginou? Alguém que se diz que é filho de Deus, aí é muito preso às filosofias gregas, romanas, a pessoa diz: ó, filho de peixe, peixinho é. Aquela filosofia inventada por Santo Agostinho, né? Um dos pais da Igreja Católica, né? A filosofia matemática grega que eles inventaram, né? A lógica platônica que eles inventaram, de que filho de peixe, peixinho é, né? É obrigado a ser peixe. Uma lógica natural que eles estão usando para definir algo que está se falando de posto, de posição. Porque na posição de autoridade, de hierarquia que Deus, o Pai, ocupa, ninguém ocupa. Não tem ninguém igual a Ele. Não tem aquela conversa trinitariana que Cristo é co-igual com o Pai. Co-igual é igual em tudo, em posição, em hierarquia, em título, em tudo. Igual é igual. Não é assim mesmo? Então, quando Cristo diz eu e o Pai somos um, ele está falando de unidade espiritual. Mas esses judeus aqui, religiosos de má vontade, presos às filosofias dos homens, presos à letra morta do dicionário que eles mesmos inventaram, né? Os dicionários que eles botam os sinônimos que eles querem, inventam as coisas que eles querem, né? Pois bem, não estão no espírito de entender uma mensagem espiritual. Não, eles vão definir as coisas segundo as lógicas humanas. Filho de peixe, peixinho é. E mesmo seguindo essa lógica, há uma contradição abismal nesta fala dele, porque quando Cristo diz eu sou filho do homem 100 e poucas vezes, nesse caso ele não é homem não, ele é Deus, mas é porque ele se equivocou. Essa regra não serve quando Cristo diz sou filho do homem. Então vocês veem aí claramente a incoerência, né? A tendenciosidade humana, a religiosidade cega para tentar abraçar com uma teoria sem nenhuma base bíblica. Então, os fariseus de antigamente não têm muita coisa diferente
dos fariseus modernos, né? Dos fariseus, entre aspas, dos religiosos modernos que estão aprisionados à placa da sua igreja, ao pastor da sua igreja, à doutrina humana que a sua igreja defende, uma doutrina que não tem nas escrituras um robusto, claro, assim diz o Senhor, com a base de vários textos, um pouco aqui, um pouco ali, dentro do mesmo contexto, sem nenhuma posição contraditória. Assim é uma doutrina pura, né? Pois bem, então Jesus fala claramente para eles lá e eles dizem assim, olha, nós não vamos te apedrejar, não é por causa das boas obras, ou seja, nós aprovamos as boas obras que você faz. Como é que eu aprovo a boa obra de alguém e vou apedrejar porque alguém falou alguma coisa? Eu estou desconhecendo as boas obras. Ora, se a base de justificação do judeu eram as obras, eles pregavam as obras, a salvação pelas obras. Paulo vai questionar a religião judaica, o costume judaico. Muita gente acha que Paulo está questionando a Bíblia, né, falando contra a lei de Deus. Mas Paulo está questionando a religião judaica. E então, Paulo, como Cristo, questiona isso aí. Então, Cristo apresenta exatamente a base de julgamento deles, né, que eram, para eles, salvos pelas obras, né? E agora Cristo vai dizer, ei, peraí, vocês vão me apedrejar, vão me julgar por qual boa obra que eu fiz? Aí ele falou, não, vamos quebrar a regra, a gente não vai julgar mais pelas obras, não. Agora vamos julgar porque você disse uma blasfêmia. E qual é a blasfêmia que Cristo disse? Que ele era filho de Deus? Foi o que ele disse. Ele não diz em lugar nenhum que é Deus. Ele disse que é filho de Deus. Ele não disse que era Deus. Eu e o Pai somos um em espírito. É o que ele está querendo dizer, unidade espiritual. A palavra um ali, em grego, em hebraico, em aramaico, em francês, em arcadiano, em mandarim, em qualquer língua do mundo, nesse sentido aí, está falando de unidade, ok? E não de igualdade, porque se fosse igual, Cristo teria dito, eu e o Pai somos iguais. É o que Cristo vem dizendo, né? Então, veja que na primeira fala de Cristo, os fariseus disseram a mesma coisa, tu te fazes Deus. Quando é que eles dizem isso? Lá em João capítulo 5, versículo 18. Quando eles disseram, né, que Cristo transgredia o sábado e que se fazia igual a Deus. Aí Cristo disse, mentira, no verso 19. No verso seguinte, Cristo diz, o filho não pode fazer de si mesmo coisa alguma. Ou seja, logo de mão, Cristo respondeu de uma maneira mais profunda ainda. Como é que eu estou querendo ser Deus se eu não posso fazer nada de mim mesmo? Se eu não posso fazer coisa alguma de mim mesmo? Eu só faço depois que o Pai me dá autoridade. A autoridade por meio do ensino. A autoridade por meio de ter a vida em si mesmo. Ele me dá o poder de ter a vida em si mesmo. Ele me dá o poder de ter a vida em si mesmo para que me dê o poder para que eu possa julgar também. E eu mesmo dando o poder de julgar, eu não julgo por mim mesmo. Eu continuo escutando ele, julgando segundo o que ele me diz. É o que ele vai dizer lá no capítulo 5. Isso não ficou claro demais? Não foi objetivo demais? Foi claríssimo. O problema está no judeu. O problema está no religioso. Que depois que inculcou uma coisa na cabeça, ninguém tira. E agora ele quer matar Jesus Cristo a qualquer custo. Mesmo que Cristo pregue uma verdade, ele vai transformar aquela verdade numa mentira. E vai transformar a mentira na verdade para poder concluir os seus objetivos insanos. Assim é todo religioso que é guiado pelo seu próprio coração, pelos seus próprios desejos. E esse é o grande perigo de o homem hoje não ouvir a palavra de Deus e ser guiado pelos seus próprios interesses religiosos. Perigoso. Continuando, meus amados, vamos aqui para a próxima pergunta, a pergunta número 6, que diz assim: como Jesus usou as Escrituras Sagradas para revelar a cegueira deles, para revelar realmente que eles não queriam enxergar aquilo que Cristo estava respondendo de forma objetiva, mas a má vontade dele, né, deles no plural, fazia, não só a má vontade, né, porque a má vontade cresceu no coração deles justamente por causa da religiosidade. A religiosidade é um problema grave, né? O apego à placa, o apego ao cotidiano da igreja, o apego
ao grupo, o apego à liderança, o apego às liturgias. Isso é muito perigoso, porque se o líder está ensinando errado, se eu estou apegado a ele, acabou para mim, né? Se a placa da igreja, o sistema, a empresa, não está em harmonia, não tem a aprovação de Deus, acabou para mim. Né? Se as liturgias não estão em plena harmonia com o que Deus mandou fazer, se Deus está desagradando, aquilo está desagradando a Deus, o homem está sendo exaltado e não Deus, aí também está errado. Então o apego, a religiosidade é um dos piores, se não o pior engano do planeta, que vai colocar muita gente no inferno. Muita gente, inferno aqui, que eu digo aqui, é a morte eterna, né? Muita gente, por quê? Porque eles estão certos que estão certos, mas estão errados, né? Eles acham que basta confessar ser crente, eu tenho uma Bíblia, ler alguma coisa, que já é o suficiente para Deus. Não é. Não é o suficiente. E a gente tem que dizer essa verdade, né? Apesar de que para muita gente isso é muito duro, mas é uma verdade, né? Então, como Jesus usou a Escritura Sagrada para revelar a cegueira deles. Cristo disse assim, ó, tornou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses. E agora Cristo vai agora para um tema mais profundo. Vai mais profundo ainda. Porque Cristo não estava dizendo que era Deus. Mas como eles insistiam nisso, aí Cristo diz, em que sentido você era Deus? Porque Cristo, na verdade, ele era um Elohim. Cristo era um Elohim. Elohim é o nome que é dado a Deus no Antigo Testamento, era o nome que é dado a Moisés. Moisés era o Elohim, porque estava representando Deus lá no Egito, assim como o Filho de Deus aqui na terra, né? Ele resplandece a glória do Pai, e nenhum Elohim é tão poderoso, tão perfeito, tão fiel, que represente Deus aqui na terra com tanta majestade quanto Cristo. Ninguém, só ele. Ele é o maior dos Elohims aqui na terra, né? O maior dos representantes, aquele que vem revelar Deus, que vem trazer uma mensagem de Deus para o planeta. É Cristo, ninguém é como ele. A Bíblia diz que Moisés é um Elohim, a Bíblia diz que os juízes em Israel é chamado de Elohims, os sacerdotes são chamados de Elohims, que é o contexto aqui que ele está falando agora, né? No Salmo 82. Cristo está citando aqui o Salmo 82 aqui. A Bíblia diz que lá em Zacarias 12, verso 8, que Davi e toda a sua casa, Davi, Salomão, os filhos de Salomão, até chegar a Jesus, porque Jesus é descendente direto de Davi, Jesus é um filho de Davi, né? Que toda a casa de Davi seria Elohim. Ora, está na profecia. Jesus é um Elohim. Então, quando Cristo usa esse termo aqui, vós sois Deus, a palavra Deus aqui é Elohims. É o termo que está lá no Salmo 82, Elohim. Então, Cristo falou assim, não está escrito na vossa lei, não está escrito nos Salmos, não está escrito na página dos profetas, vós sois Elohim, leis aqui a escritura, né? Não está escrito nas vossas escrituras aí, que vocês são deuses, que vocês são vistos na terra como pessoas que foram investidas de autoridades por Deus para o representar? Como se fosse o próprio Deus? O que é que há de errado? Qual é a blasfêmia de eu dizer que eu sou filho de Deus? Qual é a blasfêmia que eu estou dizendo se eu dizer que eu sou enviado de Deus, que eu fui investido de poder para representar o Pai aqui na terra? Aonde que está a blasfêmia aí? Olha o contexto. Preciso, não é? Por que as pessoas não entendem isso, não é? Talvez seja porque na tradução, na má tradução que fizeram do hebraico para o português, transformaram a palavra Elohim em Deus, né? E transformaram a palavra Yahvé, que é o nome próprio de Deus, o Pai, transformaram em Senhor. Aí o crente desinformado, o coitado que não tem conhecimento, quando ele vê a palavra Senhor em grego no Novo Testamento, ele pensa que é a mesma palavra Senhor lá em hebraico. A do hebraico é o nome próprio. E a palavra Senhor é um título. A palavra Senhor do Novo Testamento é um título de hierarquia dado a uma pessoa que tem um determinado cargo de liderança. Exemplo. O diretor de uma empresa, ele é senhor sobre o coordenador.
O coordenador é senhor sobre o gerente de grupo. O gerente de grupo é senhor sobre o chefe de setor. E o chefe de setor é senhor sobre o operário. Né? Como alguns chamam na gíria de o peão. Né? Aquele que tem um cargo mais baixo. O menor cargo, o operário, o funcionário comum. Que é comandado por todos. Então, é certo eu dizer que o gerente é senhor? É. De quem? Né? Que o chefe de setor é senhor, que o gerente é senhor, que o coordenador é senhor, que o diretor é senhor? É. E até acima do diretor tem um senhor, o dono da empresa. Né? São todos senhores. Então, não sei entender porque o sujeito lê o termo lá, senhor, lá no Antigo Testamento, que é o tetragrama, né? Yod-Rei e Vav-Rei, que é o nome do Pai. E aí, quando ele lê no livro, no Novo Testamento, a palavra Senhor, digo, né? Tá vendo? Atendo que lá no Antigo Testamento aqui, Senhor é o Salvador. Olha, e aqui no Novo Testamento está chamando Jesus de Senhor. Então, Jesus é o próprio Deus lá do Antigo Testamento. Então, tem esse tipo de coisa de pessoas que estão presos ao dicionário português, vindo de uma má tradução imprecisa, e aí a cabecinha dessas pessoas acaba defendendo uma mentira, achando que é uma verdade. E aí está um dos problemas para que a humanidade cristã esteja envolvida numa falsa doutrina terrível e não consegue entender uma fala de Jesus Cristo das mais básicas possível. Né? A mais básica para entender o que ele está querendo dizer. Em lugar nenhum aqui Cristo está dizendo que é um Deus. Mas os fariseus estão querendo, que não compreende isso, estão analisando o Cristo segundo o dicionário deles, segundo os costumes e tradições das suas escolas, e agora estão querendo matar Cristo. Se o religioso de hoje, preso à letra morta, não enxergar isso, ele vai estar no mesmo espírito. E se Cristo viesse, ele mataria Jesus da mesma forma.